as obras possam... Agora sim, que as obras possam ser publicadas ainda esse ano. Então, só para voltar para o pessoal que for pegar essa gravação aqui depois, estou dando a notícia de que a OAB vai promover obras coletivas temáticas, né, o tema de cada comissão. Então, o pessoal já vai pensando aí no seu tema. Convido a todas e a todos, né, se tiver no nosso grupo estagiários que queiram escrever, escrevem juntos com advogados. Se tiver aí pessoas que não são advogadas, mas estão aí participando do grupo, pode escrever juntos com advogados também. A ideia é que a gente publique bastante, gente. Então, eu incentivo todo mundo a publicar. A gente vai fazer um super lançamento. Vai ser um lançamento, vai ser publicado em e-book, mas também em edição física. E a gente vai ter aí uma festa. Já prometeram um coquetel de lançamento para nós. Eu já avisei que nós somos em quase 700 integrantes. Então, o pessoal que compre bastante coquetel aí, porque a gente quer que todo mundo mesmo possa escrever. Vai ser muito legal. Vai ser bem legal. Esse é o primeiro recado. Também queria agradecer o pessoal da subseção de Fernandópolis, que muito gentilmente me convidou. Eu vou para aí na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre privacidade e proteção de dados. E, sem mais, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Sinara, minha amiga, excelente profissional. Ela conheci, na verdade, no ano passado, através de um amigo em comum, e desde o primeiro momento me encantei muito com o conhecimento profundo da Sinara, por um tema que tem tudo a ver com o que a gente discute aqui na nossa comissão, que é o tema do legal design. A Sinara é uma especialista, além de ser muito talentosa, né, que tem a parte artística, academicamente ela tem uma profundidade que vocês vão ver aí que é oceânica. Então, a doutora Sinara Batista, e como eu falei, ela parece que é carioca, mas ela não é carioca, não. Ela fala igual carioca, mas ela é lá um pouquinho mais de cima, ela vai contar a história dela. Ela é legal designer, legal storyteller, ela é especializada em direção de arte em direito visual. Olha, gente, que beleza. Ela é especialista em educação jurídica como designer instrucional, falei certo? Designer instrucional. Já participou de vários eventos a nosso convite aqui na UAB, todos eles assim, um sucesso de público e de crítica, né? Já vi a Sinara falando online, já vi ela falando pessoalmente. Então, gente, eu considero que é uma honra, ao mesmo tempo uma grande satisfação, porque é um tema moderno que a gente tem que se antenar. Já estão se comentando nas universidades a respeito disso. É um caminho que eu acho que é sem volta, né? Temos que conciliar a advocacia com essas novas modalidades temáticas. Então, com toda a minha satisfação, com uma honra aqui em nome da nossa comissão, eu passo a palavra para a doutora Sinara. Sinara, você tem aí o tempo, aí se você puder deixar depois um tempinho para a gente fazer perguntas, que eu acho que elas vão vir, vai ser muito legal. Então, um abraço, Sinara, manda bala. Gente, obrigada, Solano. Sem palavras aí para esse descritivo aí, grande especialista, o Solano sempre floreando bastante, colocando a gente lá em cima. E é sobre isso também, esse comportamento, esse perfil do advogado moderno colaborativo, em que um dá a mão para o outro e todo mundo sobe rumo à inovação. Então, o perfil humano está muito valorizado agora nessa advocacia do futuro no mundo inteiro. E o design organizacional, que é esse que lida como a gente trabalha com alguém do lado da gente, como essa convivência gostosa, ela aborda também esse lado humano de o quanto você enaltece um colega e o fortalece para que ele siga em frente, inovando e com criatividade. Então, Solano, obrigada pelas palavras aí a meu respeito. Bom, já quebrando o suspense que o Solano fez aí sobre eu não ser do Rio de Janeiro, eu não sou mesmo, eu sou do Amapá, de Macapá. Nós, os nortistas, se tiver algum nortista aí, ou que é casado, ou tem algum parente no norte, sabe que em todos os estados do norte nós falamos com o R arrastado e o S chiado, né? Manaus, Pará, Rondônia, Roraima, todo mundo fala com esse sotaque. Então, é até uma característica memorável a meu respeito, porque todas as pessoas lembram das falas que não são convencionais e também do meu sotaque. Então, eu uso esse sotaque como uma ferramenta de branding, de meu posicionamento pessoal, trazendo as minhas raízes da Amazônia, fortalecendo a capacidade da mulher da Amazônia de acontecer, sim, no cenário de maior competitividade hoje na nossa profissão, que é o cenário de São Paulo, né? Então, sem mais delongas também, vamos falar do nosso tema de hoje, que é design da informação jurídica, que ficou muito conhecido no Brasil como Visual Law. Esse nome pegou, todo mundo fala esse nome, mas muitas pessoas ainda confundem esses conceitos. Como eu não sou besta, como diz lá na minha cidade, como eu não sou abestada nem nada,
Eu resolvi trazer a nossa conversa de hoje para um vamos ficar todo mundo na mesma página, porque eu não sei o quanto que os colegas conhecem esses conceitos para eu já chegar atacando a técnica de Visual Law lá na aplicação direto em cima do tema de PD, de proteção de dados. Então, eu resolvi fazer um apanhado, um passeio pela história do design, trazendo todo mundo junto, que aí é que eu estou plantando o verdinho para colher maduro, para o Solano me chamar de novo, para que num próximo encontro a gente consiga aprofundar um pouco mais na técnica. Então, hoje vai ser leve, vai ser divertido e vai ter um tempinho para a gente fazer perguntas depois, conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu vou falar a frase mais falada dos últimos 3 anos, estou compartilhando a minha tela. Ai, entrei no lugar errado, vamos aqui, agora sim. Vocês estão vendo a minha tela em modo apresentação? Sim? Olha lá, essa é a capa da minha apresentação, e ela não é aleatória, não foi à toa essa escolha. Esse é um retrato do perfil da comunicação jurídica ainda nos dias de hoje. Fundo branco, letra preta, sem uma escolha muito criteriosa de que fonte será usada, que tamanho que é essencial, separação entre uma letra e outra, altura entre uma linha e outra. Então, não à toa, eu abro a nossa conversa com como estamos nos comunicando até hoje, né? E aonde a gente pode chegar com auxílio da metodologia do design em favor do direito. Então, vamos começar pelo conceito de design. O design é uma das características básicas do que é ser um ser humano. É um determinante essencial da nossa qualidade de vida desde o tempo das cavernas, quando descemos das árvores e aí, dali para frente. O design é uma marca que eu desconfio pelos meus estudos que está em nosso DNA. E desconfio um pouquinho mais, aprofundando um pouco mais esses estudos filosóficos, que esse DNA vem das estrelas. Então, a poeira das estrelas crava no peito da gente esse potencial de resolver problema como uma característica inerente dos seres humanos. Mas quando será que a gente começou a projetar? Quando que a gente pensou em ferramental, em fazer alguma coisa, em direcionar intencionalmente uma ação nossa para produzir um resultado que traga benefício para quem está no ato da ação? Em que momento foi isso? Então, fazendo um passeio pela história, os neurocientistas, os antropólogos e tantos estudiosos das capacidades humanas datam mais ou menos de 1,8 milhões de anos atrás. Um primo nosso chamado Homo erectus, ele foi capaz de criar as primeiras ferramentas. E também foi um marco importante para a evolução humana, que foi um volume cerebral entre 800 e 1.200 centímetros cúbicos, que hoje em dia já nem é mais esse tamanho. Mas dizem que há 1,8 milhão de anos começaram a criar as primeiras ferramentas. Há 250 mil anos atrás, os arqueólogos descobriram as primeiras ferramentas intencionais, ou uma pedra batendo na outra para virar uma linha de corte, ou uma pedra que caiu de um rochedo, que passou numa cachoeira e bateu na outra sem intenção e também criou uma linha de corte. Há uma discussão doutrinária entre se foi o homem que bateu logo uma na outra por entender intencionalmente que aquele design poderia virar uma ferramenta, ou se ele viu o design feito pela natureza e pegou aquela ferramenta para usar em seu próprio benefício. E essa foto tem uma curiosidade, eles são os artistas alemães que fazem instrumentos modernos com técnicas de design antigas. Então, eles criam com uma impressora 3D uma empunhadura própria para mãos, para várias ferramentas, e usam essa pedra lascada aí como instrumento de corte dessas ferramentas. Então, super legal aí o encontro do futuro com o passado. Há 60 mil anos atrás, o domínio do fogo também é uma característica que aponta essa intencionalidade. Por que começou o comportamento simbólico? Eu ter alguma coisa representada, eu significar aquilo para a minha vida e tirar benefício daquele objeto, trazer um benefício para a minha vida. Então, passando um pouquinho mais para frente, há 40 mil anos atrás, essa sensação, esse entendimento de uma consciência cósmica, de que existe algo acima de nós e como que eu posso usar essa inteligência cósmica em meu benefício, em forma de ação, de ferramenta, de instrumento, enfim.
Ainda 40 mil anos atrás, a gente também, os seres humanos, tiveram a percepção dos elementos da natureza. E aqui entra com mais força esse entendimento de que existe algo sobre mim, e matematicamente domina todas as decisões que eu preciso tomar a respeito da minha sobrevivência. Então, eu preciso me organizar, eu preciso de um calendário, de um organograma, eu preciso de uma sequência de ações para que eu consiga superar, visto que eu não tenho domínio sobre essas forças que estão acima do meu entendimento. Então, veja, houve toda uma especialização dos nossos sentidos rumo ao design, né? Ao design que a gente conhece hoje, mas como a gente falou lá no início, isso já estava marcado no nosso DNA, é intuitivo, é empírico, né? E a construção da inteligência social une três inteligências, a natural, a técnica e a social. Então, quando a gente faz um apanhado de toda essa trajetória dos seres humanos, a gente vê um momento em que ele tem uma visão de um mundo mitológica, né, que é essa explosão criativa, ao aparecimento das pinturas rupestres, começa a surgir os estilos de comunicação, esse conhecimento sistemático desse mundo natural, né, então, o rascunho do que é a nossa biologia moderna. Mais para frente, um pouco, andando muito nessa máquina do tempo, formas de processos industriais, mineração, caça, pesca, processamento de pigmentos, fabricação de ferramentas nesse formato industrial, um Fordismo. Objetos criativos, culturais. Os seres humanos entendem, com essa consciência cósmica, que existem mortos, e aí esse simbolismo internaliza também nessa característica humana de que preciso enterrar e preciso louvar a ele ali no além onde ele está. A criação da simbologia é o grande marco, na minha opinião, que marcou, que determinou que o design é inerente à qualidade humana. Quando a gente percebe que tem que enterrar os mortos e que eles vão para algum lugar e que forças desconhecidas regem a nossa vida, a gente precisa se organizar para tirar o maior benefício daquilo, para mim é a prova cabal de que, nesse momento, os seres humanos são forjados à base do design desde seu DNA. Então, voltando para a nossa primeira tela, depois de toda essa história, fica claro, por vários estudos de várias áreas que não a nossa, que tem um monte de elemento que comprova para a gente que o design é um elemento determinante da qualidade de vida, da essência humana. E quando será que esse design das cavernas, todo de pedra lapidada, virou esse design de linha fina, de raio laser que a gente vê por aí? O que a gente entende por design? Na hora, quando você perguntar para qualquer pessoa, pergunta para alguém em casa, o que é design para você? A pessoa pensa na hora em beleza. Se você explora mais um pouquinho essa pergunta, a pessoa fala, forma, beleza e forma. Se você explorar mais um pouquinho e for provocando, a pessoa pensa em funcionalidade. Veja, a ação intencional de criar algo que traga forma, função, beleza, conforto, emoções. Aqui tem uma aliança entre a funcionalidade da marcação do tempo, do atendimento de chamadas, da verificação de e-mails, com a beleza desse design que te transporta para um ambiente futurista, né? O sentimento que te eleva, tipo, estou numa posição social excelente, posso adquirir um produto como esse. São tantos fatores relacionados à concepção do design de um elemento como esse, que não só beleza. Outro design. O que a gente consegue explorar daqui perguntando para alguém? O que você entende por design? Beleza. Forma. Aqui é desempenho. Aqui é status, aqui é potência, aqui é locomoção. Outros fatores começam a entrar como resultado de um bom design. Fora o conforto visual, só de olhar uma imagem como essa, até quem não gosta de carro consegue reconhecer o quão primorosa foi a construção desse objeto, né? Sem falar na funcionalidade, obviamente, de altíssima tecnologia. Mais um exemplo: forma, função, funcionalidade. Isso aqui serve para sentar, para decorar, para servir de escada, de banquinho, de mesinha. Várias funcionalidades para um mesmo objeto de design. No final das contas, aqui ele acabou servindo como um objeto de obra de arte, isso é uma cadeira premiada, mas veja quantas sensações e quantas coisas um objeto de design nos desperta, para além de forma. Então, como todo mundo já deve estar desconfiando, o design em si, fora a beleza e a forma, é uma metodologia sobre resolver problema. Qual que é a dor? Preciso sentar. Então, antes desse objeto cadeira ter sido concebido, ele morou no campo das ideias.
E no campo das ideias, forjado com todo esse tempo de evolução da espécie humana, tamanho de cérebro e conhecimento de Deus, entendeu a natureza, não sei o quê, todo esse aperfeiçoamento foi para que, do campo das ideias, a gente conseguisse materializar soluções para as nossas dores. Então, quando a gente faz um apanhado histórico, assim, que a gente põe ali na linha a história do design, do período da pré-história até agora, inteligências artificiais generativas, super apps, todas essas etapas teve uma preocupação comum daqueles que estavam mexendo com design em todas as suas formas, ou visual, ou artístico, ou industrial, enfim. Todo mundo tinha o desejo de comunicar aquilo que estava fazendo. É o que alinhava o design da pré-história, batendo, lascando pedra, riscando pauzinho para fazer fogo, até agora uma IA generativa que traz para a gente discussões éticas do quão autoral e autêntica é uma obra criada por uma inteligência artificial. Todo mundo se junta no sentido de comunicar. O que comunicar? Por que isso é importante para a gente agora? Que o contexto mudou. Estamos em plena era de transformação digital, era da informação, sociedade data-driven, todos esses termos que a gente escuta exaustivamente todos os dias. E a evolução tecnológica, a chegada dessas tecnologias emergentes que aceleraram vários processos, e ainda com o input da pandemia, que fez tudo ficar muito mais rápido no mundo inteiro, simultaneamente, criou, obviamente, que o surgimento da internet começou esse movimento e essas tecnologias emergentes impulsionaram. Criou um novo padrão comportamental de consumo, onde absolutamente todas as pessoas, de todas as etnias, de todas as orientações religiosas, sexuais, de gênero, de idade, como uma extensão de seus corpos, carregam em sua palma da mão um smartphone. Eu assisto muito podcast no YouTube e tal, e eu vejo um monte de gente falando, nós já somos androides, porque não sai da palma da mão. Um objeto que contém memória e que me conecta à distância a lugares impensáveis em outrora. Até com a Lua a gente consegue conectar. Então, esse novo padrão comportamental de consumo que veio com o advento da internet, potencializado pelas tecnologias emergentes, criou um desejo agora que a gente tem chamado wayfinding. Wayfinding é um termo que designa recursos táteis, sonoros, visuais ou tecnológicos que me digam aonde que eu estou, para onde que eu vou. É o famoso oncotô. Quem já foi para a Disney sabe, eu nunca fui, mas já ouvi vários relatos. Você está na fila da Disney, o brinquedo está lá há 60 minutos na fila, aí você vai passando e tem as placas. Olha, você está a 60 minutos da sua tão sonhada foto com o Mickey. Isso é o wayfinding, é um recurso que te mostra onde você está. Veja, com esse novo padrão comportamental de consumo, todos os setores da economia foram impactados por essa necessidade de transparência e controle de absolutamente todas as nossas escolhas. Do sanduíche que eu vou pedir agora no meu app de comida aqui, onde eu tenho um portfólio de todo o mercado me oferecendo, eu posso fazer comparação de preço, eu posso fazer uma análise de ranqueamento, se é 5 estrelas esse serviço, se esse sanduíche é meia boca, se esse sanduíche é mediano, e balizar se o preço está valendo, está combinando com essa avaliação dos outros consumidores, então tem um panorama de mercado na palma da mão. Aí eu escolho o meu sanduíche. Na mesma hora eu sou notificado, olha só, acabamos de receber seu pedido. Daqui 5 minutos, o motociclista já está indo até o restaurante buscar seu pedido. O tempo todo você está sendo tagueado da sua escolha. É uma transparência completa. Você já sabe quanto custou, você já pagou, você já recebeu o recibo. Tudo em tempo real. E não bastando, eles ainda mandam um GPS para você com a fotinho do motociclista lá, seu lanche chegando ali a todo momento. Terminou, você avalia, ok. Então, esse novo padrão comportamental de consumo que a gente vê de forma muito flagrante no app de comida, se reflete para todos os setores da indústria da sociedade. Todo mundo quer ter o controle, saber o que está acontecendo, quanto custa, quanto é que o outro cobra. E no direito, gente. Porque essas pessoas não vão se transmutar em alguém do século XVI para respeitar a velocidade com que o direito está fazendo essa retroalimentação, indo atrás da tecnologia que veio trazendo esse novo padrão, né? O direito precisa se ajustar a esse novo padrão. Mas a gente já foi descolado.
né? Eu não posso falar que, ai, nossa, os advogados são todos caretas, não. Veja, 2 exemplos aqui legais para a gente ver como o design já estava presente no direito há muito tempo, e ele foi esquecido por um tempo, mas, ó, do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, não sei se essa tela está espelhada para vocês, a gente tem uma arbore iuris de direito sucessório da Idade Média, explicando linha sucessória quando morre, vai para quem? O bem de quem é o feudo, e se separou, e se não sei o que, se ficou viúva. E do lado direito, para quem nunca viu, essa é a Pedra de Hammurabi, onde tem o Código de Hammurabi, a lei de Talião. Então, já naquela época, houve uma preocupação da criação de um obelisco em pedra, com a lei toda entalhada. Qualquer pessoa que passasse ali, um egípcio, estou ali, né? O egípcio chegando com o papirozinho, passa no piche, passa na pedra, cópia impressa do Código de Hammurabi. Então, veja, muito design visual aplicado, inclusive design de serviço com esse Arbor Iuris, explicando etapas de um procedimento sucessório. Muito da culpa de tudo isso, e aí um passo para trás, antes de Idade Média e tudo mais, da gente ter esse fechamento do que é saber direito, é culpa do hermetismo. Para quem nunca ouviu falar e de onde deriva esse termo, deriva de um grande iniciado histórico chamado Hermes Trismegistus, que é o pai de todas as filosofias. No Egito, ele era chamado de Deus Tote, cabeça de Ibis, tem até aqui uma cabecinha, ó. Cabeça de Ibis é a cabeça de um pássaro com um bico muito fino, muito inteligente, que ele era capaz de escolher dentre o melhor grão. Então, no Egito, ele era Deus Tote. Na Grécia, ele era o Deus Hermes. Em vários lugares onde esse mesmo Deus foi passando essa história de um lugar para o outro, ele foi batizado com um nome, mas muito conhecido como Hermes Trismegistus. Ele dizia o seguinte: o conhecimento é tão valioso, que ele não pode ser escrito, declarado de qualquer forma para qualquer um que não está preparado para receber. O conhecimento só pode ser passado de boca a ouvido para outros iniciados. Então, daí essa palavra hermética, que a gente ouve falar de tapuer, que fecha bem, não passa nada, vem do movimento do hermetismo, que vem de Hermes Trismegistus, pai de todas as filosofias, e que falava que o conhecimento não pode ser dividido para quem não está preparado, que ele pode ser maculado e usado para finalidades ruins para a sociedade. Então, reflexo desse hermetismo, da concepção do direito lá, dos tempos iniciais filosóficos dos grandes pensadores, a gente carrega um monte de chaga daquela época. Desvestido de supedâneo jurídico válido, o pedido feito, para dizer que o pedido não tem amparo legal. O nosso próprio código de ética e disciplina, que disciplina, né, a OAB, que é o Estatuto da Advocacia e tudo mais, ele tenta levar a gente para um lado de, melhora, aperfeiçoa o jeito que você comunica, mas olha como o artigo 45 vem para a gente. Impõe-se ao advogado lhaneza, palavra até lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero, disciplina na execução dos serviços. Até para falar essas palavras, a gente usa uma atitude corporal diferente. Eu, para falar a verdade, procurei as primeiras e sabia esmero, porque tem aquela música, né? Mas uma casa muito engraçada, não sei o que, e tem a palavra esmero, então essa palavra eu sabia. Feita com muito esmero. Mas as outras duas não. E eu, entre aspas, me considero uma pessoa que tem, né, um bom vocabulário e tal. Então, até o nosso jeito de falar, escreva bacana para entregar melhor, coloque seus serviços muito bem feitos para que as pessoas se sintam felizes, é difícil de entender. Então, retomando aquela ideia, né, essa tecnologia, esse novo contexto, esse novo padrão comportamental, acelerou a informação dessa entrega jurídica, né? Porque não podia ficar só o direito rastejando ali com todo mundo, controlando todas as suas escolhas com a maior transparência, fazendo escolhas conscientes, compras, concessões, né? Então, a gente vê agora a entrega jurídica sendo forçada a abandonar o lugar de clã paroquial, feudal, hermético, clubístico, bairrístico, centrado no pedigree de toda aquela família, que todo mundo, meu tataravô era advogado, não sei o que, o escritório da família, tradicional, territorial. E a gente passa para um outro lugar. Que olha só como o contexto mudou, a informação está pulverizada. Só a informação jurídica que ainda está dentro dessa casta de exclusividade de poucos intelectuais é estranho. A sociedade já não pode mais aceitar.
Beleza, muito legal, ótima história sobre história, adoramos, muito obrigada, mas assim, e o design? E esse legal design? E o design thinking? E o visual law? E sei lá mais o que, qual design? Calma. Calma que a gente vai conseguir entender, porque eu tenho uma analogia boa aqui na frente. Um conceito tranquilo para a gente entender. Legal design é a metodologia do design, todo aquele design histórico de resolvedor de problemas e criador de soluções, para resolver os problemas aplicados no direito. Tem até um errinho de português aqui, me perdoem. Problemas. Para resolver problema no direito. É uma metodologia de resolver problema aplicada no direito. E existe toda uma comunidade global de tecnologia jurídica emergente que está reformulando essa cultura, esses contornos, essa composição, as habilidades e as prioridades de todo o setor jurídico, de todo o sistema, e pensando no direito como uma coisa holística, como todo um organismo que tem muitos desmembramentos. Sobre o legal design, muitas mulheres fabulosas, grandes legal designers pelo mundo inteiro e as papisas do movimento mundial, trouxeram conceitos sobre o que é o legal design para elas. Eu não vou ler aqui um por um, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês depois. Mas, assim, a figura, a persona mais importante de todo esse movimento é a Margaret Hagan. E ela tem um livro aberto chamado Law by Design, está na internet, é gratuito, todo mundo pode consultar, que é como se fosse a Bíblia mesmo desse movimento. E, para ela, legal design é a aplicação do design centrado no ser humano ao mundo do direito, para tornar sistemas e serviços jurídicos mais utilizáveis e satisfatórios. Cada uma é de um país, são grandes expoentes internacionais, mas eu atrevi-me, no ano de 2021, a participar de uma obra coletiva com colegas brilhantes, e eu também tenho meu próprio conceito. Eu entendo o design, veja, olha qual foi o meu perfil da nossa conversa até agora. Eu faço estudos paralelos ao direito estrito, e entendendo, compreendendo essa essência do design como a essência do fator ser um humano, eu entendo o design como uma mentalidade, e não apenas como uma metodologia. Para mim, legal design é uma mentalidade criativa, intencional, de inovação, que possibilita a transformação do sistema jurídico, sim, vendo isso como um grande todo, um grande organismo, transformando todos os seus serviços, seus produtos, suas pessoas e os subjacentes do direito melhor para as pessoas. E é aí que eu trago a analogia que faz a gente não confundir mais os conceitos. Pensem no legal design como uma grande metodologia, a resolvedora de problemas aplicada ao direito, um grande guarda-chuva. Abaixo desse guarda-chuva tem as suas sub-áreas, design da informação, que no Brasil ficou muito conhecido por visual law, design de produtos, design de serviços, design organizacional e design de sistemas, todos eles jurídicos. Abaixo das sub-áreas tem a caixa de Pandora, o ferramental, todas as outras metodologias que a gente pode usar para que, através de mecanismos e de ações coordenadas, processos contínuos, programados, com previsão de quanto custa, de quanto a gente vai estar envolvida, quanto tempo vai demorar para concretizar, naquelas sub-áreas. Então, o nosso papo hoje é sobre design da informação, o visual law. E eu tenho, aqui tem alguns exemplos de ferramental, mas assim, são centenas de ferramentas ao dispor do direito para a gente transformar o direito em qualquer uma dessas sub-áreas melhor para as pessoas, melhorar as nossas entregas através de metodologias. Os serviços jurídicos, então, como eu estou falando agora nesses últimos minutos, eles são de natureza sistêmica. Existem muitas partes se movendo ao longo do tempo e uma afeta a outra, que são organizações sobrepostas, todos os tribunais, em todas as cidades, as estruturas hierárquicas, os contratos que são diferentes de uma área para outra, de um lugar para o outro, de uma região para outra, as burocracias internas da vivência de cada um em seus silos, sejam escritórios, sejam departamentos jurídicos, sejam em ministérios, sejam no poder judiciário. E o fator humano, que é uma mistura de comportamento e atitude, não só de quem opera o direito, mas de quem consome o direito à sociedade, porque o direito é feito para esse povo, para nós e para a sociedade. Então, a gente precisa se empoderar, pegar para a gente realmente essa metodologia de resolução de problemas aplicada ao direito com
força, explorando todas as suas sub-áreas, porque aí sim a gente consegue ter uma empatia pelo sistema completo, e não especificamente por uma das dores do direito que a gente consegue identificar na nossa vivência. Aqui se aplica essa história do conceito que eu criei aqui para gente brasileiros, assim, tipo, de mentalidade mesmo. Eu observo isso como um todo, como um grande cosmos de um monte de lugar onde eu posso melhorar essa prestação do direito. Mas vamos logo ao que interessa, né? Falar sobre visual law. Legal design da informação jurídica, convencionado no Brasil com visual law. Veja, esse case aí atrás é uma política de privacidade. Então, aqui a gente começa a mesclar o papo que a gente veio ter hoje sobre design da informação já com o nosso tema, com o tema da nossa comissão, com o tema do nosso coração. É disso que a gente gosta de falar, a gente está com pele na tecnologia. E tem um professor chamado Pedro Borges de Mourão, recomendo, procurem esse cara no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, que ele criou um conceito de visual law cognitivo que agora eu peguei para a minha vida. Ele entende o visual law, ou design da informação jurídica, como uma ferramenta comunicacional para o impulsionamento do engajamento, como um primeiro passo para a persuasão racional dentro da dialética processual, e não só isso. Porque não é só dentro da dialética processual que a gente aplica em contrato, a gente aplica em relatório, a gente aplica em memoriais, em embargos. Então, é um elemento de funcionamento de engajamento de leitura e de persuasão racional e convencimento dentro da comunicação jurídica como um todo. Ainda dentro da filosofia do Pedro Mourão, ele entende que essa aliança entre a técnica propiciada pelo design aplicado ao direito e a dogmática jurídica tem um poder fantástico de simplificar e acelerar a compreensão dos instrumentos disponíveis no nosso ordenamento, né? Tornando esses documentos que são mega complexos, bairristas, herméticos, clubísticos, acessíveis ao cidadão, melhorando a prestação jurisdicional, a atuação ministerial, a prática da advocatícia, rotinas empresariais dos departamentos jurídicos e toda uma experiência que se tem com esse organismo direito que está ao dispor da sociedade. Quando a gente consegue compreender como combina direito com design, a gente entende aquele propósito que fica guardado, escondido no coração da gente lá desde a época da graduação, quando a gente faz o juramento, que é entregar acesso à justiça, né? Ampliação do acesso à justiça, sermos justos. A gente sai dessa abstração de parece que não é alcançável isso e consegue materializar com ações em todas aquelas sub-áreas para uma prestação jurídica de excelência que seja melhor para as pessoas. Então, especificamente falando sobre o visual law, eu trago um quarteto fantástico que eu acho que define muito bem o que a gente faz no visual law. A gente aplica elementos visuais, e esses funcionam como um gatilho de memorização da narrativa textual que a gente escreve. O data storytelling, que é uma contação de história com dados nessa narrativa, funcionando como elemento de fixação e convencimento. Eu venho com o número comprovar que a minha tese, a proposta que eu estou te jogando aqui, a negociação que a gente está fazendo aqui, é favorável para você. O legal storytelling, que é a nossa especialidade natural, nós, advogados, por natureza, somos grandes contadores de histórias. Então, é essa narrativa bem escrita, aplicada ao direito, contação de história, mas não do jeito que a gente escreve no dia a dia, que é como se fosse escrever a norma paragrafada. E sim, a contação dessa história do direito como um elemento muito poderoso dentro dessa dialética processual. Tudo isso, nos fatores que eu acho que são mais importantes do que esse próprio impacto visual que o visual law causa nos nossos interlocutores, que é a escrita de uma redação objetiva. Aí a gente pode pensar, beleza, redação objetiva, então o advogado pode pegar o conteúdo dele, passar para um time de comunicação ou de marketing ou para algum jornalista, e aí esse colega multidisciplinar pode perfeitamente fazer essa tradução. Será mesmo? Veja, para a concepção do que é uma entrega em visual law, a gente precisa observar o que tem dentro desses círculos concêntricos. Estrutura da narrativa, padronização e hierarquização de informações jurídicas, lógica jurídica, semântica jurídica, função social da linguagem da palavra. Tudo isso amarrado que é a concepção de uma entrega em visual law. Vocês acham mesmo que alguém não advogado
é capaz de conceber com maestria esse tipo de união de saberes para uma entrega muito eficiente da informação jurídica? Obviamente que na composição de todas essas especialidades são muito bem-vindos colegas de outras disciplinas. Inclusive, é um dos pilares do design é que ele seja multidisciplinar, né? Mas, assim, se a gente for pegar a parte que é mais técnica e a parte que vai garantir a segurança jurídica de um documento como aquele case lá, a primeira política de privacidade que eu mostrei rapidamente, o que vai garantir a segurança jurídica daquilo? O que vai impedir que esse usuário que consumiu essa informação jurídica não vá pleitear o direito dele lá na justiça e só aumentar essa bola de neve do judiciário que nunca acaba? A pesquisa do Grupo Vigioló, do professor Bernardo Azevedo, foi amplamente divulgada, mas eu trago aqui só para reforçar essa narrativa da importância da aplicação, de o quão bem aceito está sendo, né, na nossa sociedade, a magistratura estadual e federal, 2021, 2022, as pesquisas super recentes, assim, são quase iguais, né? 77,9% e 12%, eles compreendem e admitem que o Vigioló facilita a compreensão, desde que ele seja usado com moderação. Então, também fica para a gente um gancho de que, então, numa mesma peça, eu vou colocar um QR Code e uma tabela e não sei o quê, e aí uma figura e uma ilustração e um link clicável, com moderação. Porque a gente ainda está que nem os bandeirantes. A gente está desbravando o caminho para chegar nos novos horizontes, né? Então, essa ruptura de paradigma, ela não pode ser muito drástica, né? Então, devagar, vamos colocando os primeiros elementos, vamos testando, vendo como é que isso funciona, como é que o interlocutor recebe, e depois fazendo a colheita de feedbacks, e com esses feedbacks aperfeiçoando a próxima entrega. Isso também é um dos princípios do design. Vamos para os cases, e aí já a gente passa para as perguntas. Eu selecionei alguns cases de PD para a gente conversar. Esse é um case do escritório, onde eu estou trabalhando atualmente, e a gente tem muito orgulho desse case, porque é joia demais, é a primeira política de privacidade que desce redondo, então, trazendo o advogado para esse lugar de parceiro de negócios do cliente, e não mero desenvolvedor de BO jurídico, de apagamento de incêndios, né? Não é aquele advogado reativo, é um advogado que se antecipa à estratégia da companhia, do cliente, para fazer uma entrega de altíssimo nível que comunica com o cliente do cliente. Então, veja, mais uma oportunidade em que um movimento de inovação, de tecnologia, de padrão de comportamento, traz para nós com outras possibilidades de área de atuação, dentro de proteção de dados, mas trabalhando com empresas. Como que era antes essa política? Ficava no site da Ambev, no site da escola também, a mesma política, né? Que era isso que a gente já conhece, o preto no branco com letra miúda, incognoscível, ninguém entende, asterisco, letra menor ainda, no mesmo parágrafo itálico, negrito, sublinhado, e depois um bloco pequeno com a informação mais importante. Esse era o padrão desse documento. E aí a gente vem com a aplicação de toda uma metodologia de reescrita, de toda aquela análise dos círculos concêntricos, num primeiro momento, reescreve todo esse texto, e depois a gente vem com mais um monte de ferramental daquela caixa de ferramentas do guarda-chuva que eu mostrei para vocês, aplicando elementos de convencimento, gatilho de memória, de persuasão racional inconsciente, técnica de cinema, de exposição em zigue-zague, de leitura em varredura, gravidade F, tantas coisas técnicas que a gente vai ter oportunidade de conversar em outros momentos, sem certeza absoluta, foram aplicados nesse documento. Então, Plain Language, que é essa reescrita simplificada, mas resguardando toda a segurança jurídica desse documento, e aplicação de elementos visuais que funcionam como gatilho de engajamento de leitura, que prende o interesse desse leitor até o final, né? Se não tivesse isso, certamente, não só pela beleza do preto, amarelo e branco, esse cliente continuaria lendo essa política, mas sim por esse desafio de ir passando por esses elementos visuais e sabendo o que virá, né? Então, veja, mais uma vez falando desse alinhamento, olha que nova função para os advogados, né? De pensar numa comunicação jurídica alinhada ao tom de voz da marca. Então, quando Solana me apresenta para vocês como diretora de arte de comunicação jurídica, essa profissão não existia. Eu acho que eu inventei, ou eu vi de alguém, sabe? Porque sou eu que faço essas escolhas. Somos nós que somos capazes também, junto com o apoio da área de comunicação, de marketing, de uma grande equipe multidisciplinar trabalhando com a gente, nós somos capazes de chegar a resultados como esse. Alô, meu povo, chega mais que o site é seu, bolacha ou biscoito, sabe? Então, a gente consegue trazer ainda um tom, logicamente,
costurado, criado para combinar com a persona, o cliente do meu cliente, que nesse caso foi a Ambev, né? Mas a gente tem toda uma liberdade comunicacional para atender esse novo padrão comportamental de consumo. Então, no final, essa política de privacidade que está no site da escola, todo mundo pode olhar depois com calma, é uma one-page view, não é mais um documento de páginas em Word, como ficava visível lá, que a pessoa faz 4 scrolls de rolagem na tela do seu smartphone e consegue consumir essa delícia de informação que combina com toda a ambientação desse cliente. Então, não há um teletransporte, o cliente está lá amarradaço, sou cliente da escola, não sei o quê. Quando ele entra no ambiente jurídico, ele cai no ambiente enfadonho. A gente quebra esse paradigma. O direito também está antenado a esse novo padrão comportamental de consumo. Mais um case bacana de PD, também esse case é público, ele já está no site da L'Oréal e no site da SkinCeuticals. É um aviso de privacidade. E veja, mais uma vez, esse papel do advogado ser sagaz com as coisas que ele consome na internet, com a vivência dele de casa, com a experiência que ele traz da família, todo o lado humano do advogado em prol de um serviço que trata de privacidade de dados, que trata de comunicação jurídica. Veja que miscelânea maravilhosa e muito entusiasmante do que é o futuro da nossa profissão. Né? Então, a gente fala assim com esse cliente do cliente, olha, para nós... a maior beleza em privacidade é a gente conseguir preservar seus dados. Então, veja essa conversa amigável e, no final das contas, eu consigo que o cara me ceda seus dados, que ele aceita um cookie aí, na hora. Porque eu estou trazendo um respaldo de uma segurança, de uma comunicação que ele compreende, né, que fica inequívoco para ele, ó, leva todos os meus dados, está na mão. E no caso de um incidente de vazamento, um DPO que tem uma abordagem centrada no usuário daquele setor da indústria, daquela empresa que teve um incidente de vazamento, certamente ele comunica com muito mais engajamento e aceitação do lesado, que teve seus dados vazados, e aí comprove seus danos, enfim, isso vira um grande problema. Quando a gente entrega um documento que é significativo para o interlocutor, ele aceita o problema. E ele entende que o teu carinho é tão grande, tu está tão preocupado com a segurança jurídica dele naquele aspecto, que ele entrega na tua mão a confiança da vida dele. Não, tudo bem, eu entendi que vocês vão resolver, aconteceu isso, mas acontece. Como é que esse DPO conversa em caso de um incidente, né? Será que um relatório daquele padrão estamos providenciando e um monte de coisa técnica resolve para evitar lead? Né? É para a gente pensar. Mas um público também já está no ar, são as políticas de privacidade da Latam, também era um formato bastante tradicional, né? E eles fizeram um medidor lá de quantidade de acesso e tal, e ninguém nunca leu isso em nenhum momento, né? Então a gente traz essa nova roupagem explicando tudo o que é feito com esses dados. Deixa eu dar... Ai, gente, eu olhei rapidinho aqui no grupo do WhatsApp, achei que alguém estava me chamando. Se precisar interromper, vocês me chamem, que eu não estou vendo vocês, tá? Então, veja, mais uma vez a gente transporta esse usuário da marca, esse cara que tem um perfil que viaja, que escuta um podcast, que está antenado, que é um grande consumidor, a mergulhar no universo jurídico sem sair da ambientação do cliente, tipo, do nosso cliente, né? Do que o cliente está oferecendo em tom de voz e serviço para o mercado. E assim, eu estou trazendo esses cases mais emblemáticos, né? Que são mais conhecidos, mais fortes, mas travou, gente, aqui. A minha tela travou para vocês? Sim. Alguém fala comigo. Espera aí. Aguarde. Deixa eu descompartilhar minha tela um pouquinho. Pause share, é isso? Isso. Agora, deixa eu ver onde vocês estão, que todo mundo sumiu das minhas vistas. Ah, gente, alguém me ajuda, eu não tô achando onde está o Zoom. Eu não tô vendo vocês. Onde que eu clico, meu Deus? Faz Alt Tab, Alt. que daí você consegue ver as janelas que você tem aberto. Travou meu computador, para falar a verdade, sabe? Sinara, não tem problema. Se você quiser sair e entrar de novo, enquanto isso... Travou tudo. Eu estou tentando... Você não quer sair e entrar de novo? Não consigo. Ah, agora voltou. Acho que agora eu vou conseguir voltar para cá com vocês. Mas já estava no finalzinho, aquele já era o último case. Eu já descompartilhei a minha tela, porque isso eu não consigo ver aqui. Não, Ou ainda não. Não, ainda não. Travado.
Não, tá travado aqui. Pois é, travou. E agora? Agora sim. Agora Ótimo. sim. Deixa eu só me certificar de que realmente aquele era o último case que eu tinha para vocês usufruírem, mas eu acho que sim, eu terminava com o Latam, que foi o nosso último case mais recente. E para encerrar nossa conversa, antes da gente começar um pouquinho de perguntas, se tiver, veja, convencimento de um magistrado. Acata minha tese sem discutir. Seja rendido pela minha narrativa. Fique engajado pela aplicação de elementos visuais bem colocados. Entenda que o que eu estou falando é real porque eu comprovo com números. Para convencer alguém a aceitar os cookies que eu estou oferecendo. Para me ceder seus dados. Para dar uma declaração livre e esclarecida de que ele compreendeu e que ele te entrega aquela autorização. Né? O consentimento, a gente fala tanto disso. Como é que eu vou arrancar um consentimento inequívoco, super esclarecido e voluntário se a pessoa não entendeu? Os consentimentos, eles são condicionados aos usos hoje. Eu mesma faço isso com frequência toda hora. Aceito, que já quero. Que essa velocidade da internet, esse novo padrão comportamental de consumo, viciou a gente nessas sensações de prazer muito ligeiras, sensação de TikTok. Não, já quero usar isso aqui, vou logo dar o aceite aí na política e acabou. Então, a gente tem a nosso dispor aí toda uma metodologia com muitas sub-áreas, um monte de ferramenta e uma grande possibilidade da gente trazer coisas da nossa vida, do nosso interesse pessoal, de quem somos enquanto cidadãos, família, qual é a nossa espiritualidade, o que a gente entende por arte, qual que é a nossa concepção de beleza e tudo mais, juntando as famosas soft skills, que eu já reclassifico, aí tenho visto recentemente esse termo real skills, que são essas habilidades emocionais que fazem com que a gente tenha altíssima performance nas hard skills e nas soft skills. Então, veja, um universo de possibilidades onde eu posso ser quem eu sou enquanto humana, usando um monte de ferramenta para aplicar no direito, que é o meu trabalho técnico. Então, eu espero que com essa conversa que eu trouxe hoje, nem sei quantos minutos, me perdoem se foi muito longo, que eu consiga convencê-los a adotar o design para a vida, sabe? Porque é muito estimulante se acordar e ser desafiado com algo completamente diferente, sempre dentro da mesma temática. Então, nunca fica chato entregar o melhor direito em qualquer lugar. Seja um sistema, uma plataforma, um software, seja um produto, seja uma experiência, seja um documento, que é o que a gente veio falar aqui hoje. Espero ter plantado a sementinha para que o Solano me chame mais, para a gente explorando essa técnica e como é que faz de fato, né? Como é que prototipa, enfim. Eu espero ter outras oportunidades de poder dividir essas coisas com vocês. Obrigada! Vocês viram, gente, que espetáculo, não é uma satisfação, uma honra imensa. A doutora Sinara é sempre assim, ela hipnotiza a plateia. Eu vou chorar! Eu não vi passar uma hora, não sei se vocês concordam comigo. Voou o tempo, a gente ficou tão hipnotizado, isso é tão... acontece sempre, a Sinara é um mega exemplo. Gente, a melhor aluna da história da faculdade da Unicamp. A Sinara tem uma história melhor que a outra. Um dia nós temos que fazer, né, Sinara? Só para você contar a história. De qualquer forma, tem sido assim. Eu acho importante trazer esse tema do legal design e todas essas técnicas que a Sinara tem colocado, porque a transformação do direito ela não é só através das ferramentas, né? Também tem as técnicas de comunicação. Isso é muito importante porque a gente tem como missão, dentro dessa nossa comissão aqui da OAB, discutir essas novidades que mexem não só com privacidade e proteção de dados, inteligência artificial, mas também outros temas correlatos, porque é nosso futuro a gente poder propagar, evangelizar os advogados e advogadas aí do Estado com a nossa experiência. E é por isso que a gente montou esse corpo de lideranças, quase que exclusivamente, né, principalmente feminino aqui dentro da nossa comissão, que traz essas experiências maravilhosas, como a gente tem visto ao longo das nossas reuniões ordinárias. E aí, gente, vocês verem, enquanto a Sinara toma água, respira, que eu tenho umas perguntas para você já, eu acho importante dizer, e aí por coincidência, enquanto a Sinara passava essa lição maravilhosa para a gente, eu acabei por coincidência recebendo ao mesmo tempo o edital, a nossa presidente, a Patrícia Vanzolini e o Léo Sica acabaram de liberar o edital do livro da Coleções da OAB,
coleções da UAB. E aqui, gente, algumas notícias. Então, a primeira coisa eu queria pedir para todas e todos aqui do nosso grupo que já tiverem terminado ou doutorado ou mestrado e que gostariam de participar do conselho editorial da nossa comissão para ajudar a selecionar e revisar os artigos, eu peço que vocês mandem uma mensagem com o link do currículo Lattes para a Duda. A Duda, vocês sabem que ela está lá, está aqui assistindo a gente, mas ela está lá no nosso grupo do Telegram. Então, quem tiver aí o título de mestre ou de doutor e que possa participar do conselho editorial, ele vai ajudar a gente na seleção. E aqui já tem algum spoiler, então aqui os artigos, eles estão daquele formato que eu falei para vocês, vão ser de 15 a 20 páginas, então o estagiário pode escrever junto com o advogado pode escrever sozinho ou até em 3, quem não é advogado também pode escrever junto com o advogado, e em princípio eles estão dizendo para a gente selecionar 20 artigos, mas se a gente por acaso selecionar mais de 20, nós vamos brigar para publicar todos, porque nossa comissão ela é mais legal, mais interessante, com assuntos mais legais que as outras. Então, a gente tem que ter, se for o caso, mais de um volume. E aí nós vamos estabelecer, agora aqui, gente, que foi pedido no edital, para cada comissão estabelecer suas regras próprias a respeito de prazo, alguma dica ou outra. Então, a gente vai fazer isso dentro das lideranças aqui da nossa comissão. Assim que a gente acabar, a gente já vai divulgar para vocês, mas vocês já podem ir pensando nos temas para já começar. E, de novo, quem puder participar do conselho editorial para a gente poder selecionar os artigos, mandem o link do Lattes de vocês para a Duda. E a gente vai fazer, além do coquetel de lançamento pagos pela editora, a gente vai fazer um congressão, um grande congresso para que todo mundo possa apresentar, defender o seu artigo, e a gente vai poder depois adquirir os volumes. Cada um que for escolhido vai ganhar um volume de graça, mas vai poder se comprar, enfim, mandar para cliente, mandar para a mãe, para o pai, para o amiguinho, vai ser um negócio bem legal para a gente. E aqui, Sinara, você já tomou sua água, já respirou? Está pronta? Já sim, estou lendo aqui os comentários no chat, gostaria de agradecer essa gentileza de vocês, eu sinto o carinho daqui, gente, obrigada, que bom que vocês gostaram. Foi uma história, um storytelling, e repetindo que eu estou plantando a semente aqui, porque depois eu quero trazer muita técnica para vocês, explicando como é que faz e tal no futuro. Então, espero que a introdução tenha sido gostosa para vocês. Foi muito gostoso para mim falar sobre isso. Excelente. E então, Sinara, eu vou começar aqui. Gente, quem tiver perguntas para a doutora Sinara, aproveitem, gente, aproveitem, porque esse tipo de conhecimento teórico tem bastante gente escrevendo. Quem sabe fazer mão na prática, que nem a Sinara, que ali é o conhecimento teórico e o prático, são pouquíssimos. E com o nível da Sinara aqui eu não vi ainda. Então, quem tiver aí pergunta, escrevam, coloquem aqui do lado. Sinara, eu vou inaugurar para você falar para o nosso povo, para o pessoal que gosta do tema, mas que nunca teve experiência. E eles, às vezes, têm medo de começar, de querer fazer, às vezes não tem ainda condição de pagar uma assessoria, uma consultoria ainda, pessoal que está começando na advocacia, mas tem interesse de tornar uma petição uma coisa mais leve, ajudar o juiz a compreender a sua tese, ou até mesmo um contrato, como você mostrou naquele termos gerais de uso. A pergunta é para o iniciante, para a pessoa que está começando agora, para o nosso público aqui, os membros da comissão que estão recém-formados, o mesmo pessoal que nem eu, que já tem cabelo branco, como é que a gente começa? Que ferramenta que a gente faz? A gente tem que comprar aquelas coisas difíceis de usar, como é que a gente começa? Como é que a gente faz? Pega na mão do pessoal e ajuda. Começa pelo Word, na construção da narrativa textual, que o visual é texto. O convencimento está no storytelling, no legal storytelling, na narrativa. Como eu comentei com vocês, a aplicação dos elementos visuais, eles são gatilho de engajamento e memória. Mas o que convence é a tese. É o conteúdo jurídico, é a técnica jurídica, é a semântica jurídica. Toda a estruturação de convencimento de um documento jurídico é textual. Então, para quem quer começar, comece melhorando seu texto. Vá procurar o que é Plain Language, dá um Google. O que é diretrizes da Plain Language, de onde surgiu a Plain Language. Porque lá vocês vão ver algumas primeiras diretrizes para aplicação da linguagem simples, e não confundir simples com simplória. É muito mais difícil a gente escrever conciso do que a gente escrever prolixo. Mas, assim, coisas muito simples como verbo, sujeito e predicado. Escrever na voz ativa. Eu vou sair. Sabe? Abandonar essas
esses vícios de linguagem que a gente tem, abandonar o aposto entre vírgulas que a gente usa muito, as voltas e voltas e voltas de sentenças que a gente dá, né? Na narrativa, quando a informação de coração de um parágrafo são 4, 5 palavras. Então, o primeiro treinamento, começar visual, é começar pela narrativa, e esse trabalho é feito no software que a gente usa todo dia, que é o Word. Depois, com o refinamento dessa narrativa, e a gente entende que funcionou quando a gente confere o número de caracteres. Quantas páginas eu consegui reduzir sem perder a segurança jurídica daquilo que eu estou falando, sem que nenhuma cláusula tenha ficado perdida, mas assim, o blá, 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 o que eu posso tirar? Eu realmente preciso usar esse termo aqui? Então, se questionar o que não é elemental naquele parágrafo, e ir removendo, e sempre escrever verbo, sujeito, predicado, sempre, parar de dar volta, o vos, os, as, aquele monte de coisa separado por item, pelo amor de Deus, nada disso, porque isso não entrega informação, isso dificulta uma fluidez de entendimento. Se o que a gente quer, e trazendo aqui a brasa para a nossa sardinha, um consentimento de alguma coisa que seja feita de forma inequívoca, não pode ter lugar que empate o fluxo da leitura do cidadão comum, por exemplo. E se eu vou tratar com o magistrado, eu posso rebuscar um pouquinho mais a minha escrita, mas ainda assim, respeitando essas diretrizes muito básicas de verbo, sujeito, predicado, não precisa de tanto aposto, né? Não precisa jogar em tempo futuro com todos os vos, os, outros, vai lá, essas coisas, sem necessidade. Né? Então, quando a gente... É só entrar no Google e colocar Plain Language, já vai aparecer, assim, tipo, 4 primeiras grandes diretrizes da escrita simples. Quando você aplica isso, você já é visual na hora. Na hora. Os resultados, assim, eles são medidos, assim, na primeira entrega que você aplica a linguagem simples. Depois, devagar, no próprio Word, você tem possibilidade de acrescentar iconografia, que são os ícones, aqueles que a gente já conhece, né? Então, a iconografia, ela não é uma passagem de informação por si própria, ela é só um gatilho de memória, um recurso visual que prende a atenção daquele interlocutor para aquele tema, e talvez ele entenda aquilo até como um resumo, como um ponto de sumário, ele acha rapidamente o que ele quer procurando a figura, né? Isso tem muito a ver com a semiótica, que é um outro tema maravilhoso para a gente conversar, simbologia e semiótica. Mas ele não é a informação principal. A gente pode traduzir informações em infográficos ilustrativos muito bonitos, não sei o quê, mas isso é com o tempo. A gente vai primeiro aperfeiçoar a nossa narrativa textual para depois acrescentar elementos. E essa apresentação que vocês viram hoje aqui foi toda criada no Canva, que é um aplicativo gratuito. A maioria dos protótipos, dos cases de proteção de dados desses grandes clientes que vocês viram hoje, que está para o mundo inteiro, a América Latina inteira, esse da L'Oréal, por exemplo, a SkinCeuticals é Latam. Então, assim, está todo mundo vendo, foi prototipado quase na íntegra, e ficou quase igual ao projeto final no Canva gratuito. Eu não sou designer gráfico, eu sou advogada de formação, eu já fui dentista, depois virei advogada, eu nunca estudei nada de design gráfico, mas eu considero que eu sou uma esteta, eu sei o que é bonito, eu gosto do que é bonito, eu consumo o que é bonito. Então, nesse meio bagunçado de todas as coisas com as quais eu fui me aperfeiçoando ao longo da vida, eu consigo extrair um monte de coisa que eu acho que combina, que dá certo, que é estético, e eu aplico numa ferramenta que é intuitiva, que é o Canva. Recomendo. Canva. De graça, está ali. Você cola um ícone, você coloca um texto, tem vários formatos de papel A4, apresentação de PPT, criação de vídeo. Tudo que vocês viram aqui foi feito num aplicativo gratuito. Então, não precisa baixar software de Adobe, nem fazer curso de sei lá o quê. É a prática do dia a dia que vai fazer que talvez um primeiro documento demore um tempão para você criar, com cabeçalho, com rodapé e alguns ícones. Todo dia mexendo com isso, você vai ficar tão fera na ferramenta, você vai fazer isso no piscar de olhos. E outra, o treino da escrita também é um negócio que é um conhecimento adquirido que não se perde nunca mais. A partir do momento que você entra ali numa linha de voo de plain language, você nunca mais volta a escrever com prolixão, né? Então, comece pelo Word e dê umas passeadas ali pelo Canva, a versão gratuita, que dá para fazer muita coisa legal. Essa apresentação eu considero super interessante, gostosa de ver e tal, foi feita ali, né? E eu não sou designer gráfico. O Sinara, isso é importante, né? As dicas que você passou ali. Só para a gente, para quem estamos pedindo, o pessoal não anotou. É para colocar o quê no Google? Para procurar o quê? Plain Language.
Depois você escreve aqui no chat para o pessoal poder copiar. Então, uma coisa importante, gente, que acho que é uma lição importante, é que primeiro nós temos que perder o medo. Perder o medo de fazer uma petição, às vezes, com um elemento gráfico, né, Sinara? Que o Word nos ajuda, né? O Canvas nos ajuda a fazer um elemento gráfico, e o storytelling, que eu achei que você falou, também é muito importante, porque às vezes te vê essas petições, sei lá, tem 20 páginas, sendo do direito tem 18, dos fatos tem meia página, o pedido outra meia página, e normalmente a gente, na hora de contar a história, a gente conta de um jeito meio atropelado, às vezes não dá para entender direito. Às vezes o elemento gráfico pode ser uma possibilidade, não é isso, Sinara? Exatamente. Em narrativas que são muito compridas, sobretudo de assunto técnico, você vai tratar de um assunto que é extremamente técnico, queima de aparelho por queda de energia de uma companhia elétrica, por exemplo, que é um assunto muito técnico para você explicar para um magistrado que não tem esse conhecimento em eletricidade, como é que queima um aparelho, vamos supor, né? Você pode fazer um fluxo para ele da hora que cai o raio até a hora que queima a televisão na casa do cara. Você pode fazer um fluxograma onde caiu o raio, ponto 1, como se fosse a antiga linha do tempo, nossa, vira um fluxograma. Número 1, caiu o raio. Número 2, a previsão era que naquela semana ia ser de muita tempestade. Número 3, o nosso cliente disparou o e-mail para todo mundo e também colocou na conta que o mês tal do ano é o mês que cai mais raio, que mantivesse seus aparelhos desligados durante a noite, não sei o quê. Ele vai colocando até o conjunto probatório nessa história e no final diz assim, olha, o equipamento queimou porque o cara estava usando uma fonte com um monte de tomada ligada, não sei o que lá. Isso pode virar um desenho, tudo bem. E não se ater a grandes detalhamentos que não vão impactar no momento decisório. Porque a gente fica dando muita volta e juntando uma coleção de elementos factuais que entram nos fatos que são irrelevantes para o convencimento para a persuasão nacional. Né? Então, a gente já pode começar a enxugar dali, a colocar um elemento visual, pode substituir grandes coisas de narrativas quando o assunto é um pouco mais técnico. Mas, por exemplo, não vale a pena você colocar uma grande ilustração super rica, contratar um ilustrador para fazer a sua peça, para contar uma separação lá e uma divisão de bens, por exemplo. Não tem necessidade disso. Né? Ou para contar qualquer um caso de direito de família, não precisa. Agora, para assuntos mais técnicos, é óbvio que o magistrado vai olhar só para aquela figura e já vai começar a criar o convencimento dali, que ele não vai ficar se atendo à leitura. O que a gente escreve não é lido por absolutamente ninguém. Né? Um en passant ali na peça inteira pedido. E aí vai vendo o que já aconteceu naquele tema e mais ou menos ali, né, decide. Então, eu acho que forçar-se a ter uma boa narrativa escrita, o legal storytelling, essa contação de história, e recomendo que vocês sigam o professor Pedro Borges de Mourão, que eu mencionei. O Pedro Borges de Mourão tem os storytellings e os visual mais impactantes hoje, assim, dos casos mais relevantes da história que aplicou o visual no Brasil é desse professor. E ele, nas aulas, nas palestras, vídeo do YouTube que tem dele, ele usa técnica de cinema, jornada do herói, um monte de técnica de contação de história para aplicar na narrativa jurídica. Então, veja quantos recursos fabulosos de convencimento de um magistrado, ou de uma pessoa para contratar comigo, ou de alguém que aceite as minhas desculpas de DPO para o problema de vazamento que acabou de acontecer, mas que ele saiba, nossa, eu entendi tão bem e essa pessoa está me acolhendo tanto com essa narrativa que eu não vou nem criar problema, vou deixar para lá. Então, veja, conseguir tudo que a gente quer através da comunicação. Eu acho que a comunicação é o maior engodo do mundo, é o maior problema do mundo. Eu acho que a comunicação é que vai resolver todos os nossos problemas, não só a nossa intercomunicação, como a nossa comunicação com o mundo cósmico, né? E, através da comunicação, a gente consegue tudo o que a gente quer. O emprego de uma boa narrativa, o emprego de data storytelling, trazendo número para a nossa narrativa, e, em último lugar, a aplicação de elementos visuais. É porque ele vai compor a beleza e a forma de algo que tem funcionalidade, que é o entendimento do conteúdo que a gente quer entregar. Muito bom. E aqui eu recebi umas questões, Sinara, aqui no WhatsApp, o pessoal está me mandando. A primeira pergunta é a seguinte, precisa, na verdade é uma afirmação, né? Na verdade, deixa eu ver isso aqui acho que está no chat, deixa eu ver só quem que falou, que eu achei interessante. Aqui o João de Senzi comentando, né, que está na hora da gente parar de usar o marca-texto amarelo nas petições, achando que vai chamar a atenção do juiz, e parar de sublinhar tudo. Olha, quando a gente trouxe aqueles círculos concêntricos ali, que a primeira borda de fora é a estrutura,
Eu estou falando em hierarquia de informação jurídica. E na hierarquia de informação jurídica, eu não posso usar todos os recursos disponíveis para destaque no mesmo parágrafo. A gente coloca itálico, sublinhado, negritado. No mesmo parágrafo, a gente usa todos os recursos que chamam a atenção dentro de uma hierarquia de importância da informação num parágrafo, no mesmo parágrafo. E aí a gente comprime num bloco separado, alinhado à esquerda, com a letra menor do que a letra do resto da narrativa, a tese, o negócio, a menção mais importante. A gente força o interlocutor a espremer o olho, a sair do padrão de gravidade F, que é o padrão de leitura aqui do Ocidente, a gente lê varrendo da esquerda para a direita, desce da esquerda para a direita. Quando a gente faz uma caixa afastada para o lado, a gente quebra toda essa linha de raciocínio, a pessoa se transporta direto para o lado direito, aperta o olho, lê a letra miúda, e a maioria das letras miúdas em caixas separadas estão negritadas. É mais difícil de ler, porque fica confuso o contraste entre a letra e o fundo branco do papel, né, do papel digital. Então, usar com moderação os recursos de hierarquia da informação. Né? Negrito, bold, sublinhado, é como se fosse o marca-texto amarelo em cima ainda de todas essas ênfases de importância. Né? Então, usar com bastante sabedoria qual é a palavra-chave ou as 4 palavras-chave de uma sentença de 20 palavras que o magistrado vai bater o olho só ali, vai fazer uma leitura dinâmica só daquilo e já vai passar para o próximo parágrafo. E certamente ele me dará provimento. Assim, as chances de provimento são muito altas quando você comunica com assertividade. Muito bom. E aqui, gente, só para dar um spoiler, na reunião nossa ordinária do mês que vem, a Samantha, que é a nossa coordenadora, ela vai falar sobre... Ela trabalha no jurídico do Mercado Livre e vai falar sobre a inteligência artificial. Considero tão imperdível quanto esta aqui da Sinara e as demais. Não percam. E aí, na próxima, em maio, que é dialogando diretamente com o tema de hoje, a Juliana vai falar, Juliana, nossa secretária executiva, vai contar da experiência de explicar LGPD para crianças usando uma revista da Mônica, um projeto sensacional do Maurício de Souza Produções e do Google, elaborando um gibi explicando LGPD. Olha só como os temas estão interrelacionados. Isso é muito importante, a gente está aí no nosso papel, né, evangelizador de privacidade e proteção de dados e de matérias correlatas como inteligência artificial. Um outro ponto, gente, aqui uma outra pergunta, a pergunta do Ricardo Freitas, Sinara, para você, mandando um abraço para você, dando os parabéns. Eu saber amo! o seguinte, Ricardo, onde você está? Um beijo para você. Aí, tá aqui. A pergunta do Ricardo, você quer você mesmo fazer, Ricardo? Você abriu o microfone e já formule você. Por favor, quero ouvir sua voz. Sinara, parabéns, viu? Parabéns, você merece todos os elogios. Sinara, tá tudo muito bom, mas eu vou colocar um ponto aqui que é o seguinte, existem riscos. O que eu pensei aqui? Você falou que os juízes já estão aceitando, mas eu fiquei com um ponto assim, será que o cliente vai aceitar? Será que o cliente vai aceitar pagar a mesma coisa por um contrato de 20 páginas e um contrato com legal design de 3 ou 4? Será que não corre o risco, se a gente não colocar isso com cuidado, de o cliente falar assim, então eu vou te pagar 1/4 dos seus honorários? Só quis colocar uma pimentinha aqui para a gente também ter na ponta da língua esse argumento, né? Que cliente a gente sabe que sempre gosta de desconto e pagar menos. Beijo e boa noite para mim. Perfeita a sua colocação, muito obrigada por essa pergunta. E é um desafio. A gente corre risco? Corre. No que a gente vai se amparar para conduzir os novos movimentos do mercado e os mecanismos de cobrança? No resultado. A gente só vai poder convencer alguém, depois de um tempo de uso pelos grandes players, em comprovação numérica. Tantos % de ação diminuiu depois que começaram a aplicar isso aqui nesse tema. Tivemos tantos % de provimento depois que aplicaram Visual Law numa demanda repetitiva sem assensado no tribunal, não sei lá de onde. Né? Então, é através dos números, e aí isso comunica direitinho com jurimetria e dosimetria de pena, sabe? A jurimetria, sobretudo, o uso de jurimetria para a gente tomar as decisões de qual caminho de tese a gente vai usar para que a gente tenha maior chance de provimento, é mais ou menos parecido com isso. Quando chegam os números comprovando para a gente, informação através dos dados,
que usar determinada linha de raciocínio em determinado tribunal, com determinado perfil de magistrado, funciona melhor a tese X, a tese Y, a orientação X ou Y, vai funcionar também para o Visual Law. Então, como os grandes players já estão utilizando, e em breve a gente vai ter pesquisas com números mais fortes dizendo que tal tema, tal coisa, tal assunto, tal lead, tal problema sistêmico, organizacional, de experiência ou documental, jurídico, melhorou muito e até extinguiu depois do uso de técnicas de design, é isso que vai trazer substância para a nossa negociação, de que, olha só, eu vou te entregar menos folha, mas o meu trabalho intelectual é muito maior e isso custa bem mais caro, mas você tem muito mais chance de êxito se você usar o documento dessa forma, se você seguir essa linha de serviço ou a implementação desse tipo de sistema que a gente está te sugerindo através da metodologia do design. A minha moeda de barganha serão os números do sucesso da aplicação disso daí. Espero ter respondido aí, professor. Obrigada pela pergunta. Ó, aqui tem duas perguntas aqui no chat, aqui do CPU, para... Sinara, boa noite, eu gostaria de saber como você vê o futuro dos peticionamentos eletrônicos usando storytelling, deixando de sermos prolixos. Em quanto tempo você acredita que o judiciário brasileiro vai absorver na íntegra essa nova linha? Vai demorar, porque todo o processo de disrupção, desde lá do início da história, toda a novidade que chegou, e um grande marco foi a chegada da imprensa, por exemplo. E veja, quando houve a quebra do hermetismo e que esse conhecimento lá atrás, né, começou a parar de ser passado só de boca a ouvidos, a gente teve o advento da escrita, cada marco tecnológico comunicacional enfrentou muita barreira de entrada, muita desconfiança, tudo é assemelhado à bruxaria, aqui não é de Deus, aqui não sei o quê. A gente, enquanto cultura humana, a gente faz de tudo para que não haja a quebra do nosso lugar de conforto emocional, laboral, existencial, de todas as formas, econômico. Então, toda novidade que quebra o padrão do conforto cognitivo nosso é rechaçada imediatamente. Isso é até um mecanismo de defesa cerebral. Quanto menos energia você gasta para ter que assimilar coisa nova, é menos tempo de vida celular perdido cerebral, né? Então, a gente tem um gatilho de rechaçamento da novidade. Ao mesmo tempo, o nosso sistema límbico tem um negócio de curiosidade, e aí entra nesse balanceio. Então, pelo perfil da sociedade, com todas as grandes novidades que marcaram a história das sociedades, todas as tecnologias que chegaram desde o advento da escrita, foi difícil. Mas o padrão comportamental de todas as eras, do século XVI, do iluminismo para cá, já deixaram claro que o comportamento social vai obrigar o comportamento econômico de outras esferas, né? Então, as pessoas é que vão levar os advogados, os magistrados e todo o corpo de pessoas do direito a aceitar isso daí, porque não tem como andar para trás. Esse wayfind, essa necessidade de uma grande transparência sobre em que pé está meu processo, quanto é que eu vou gastar mais ou menos, qual é a provisão disso, eu tenho chance ou não, e se esse magistrado pegar é assim, assado, não sei o quê, quanto tempo vai demorar, quantas pessoas serão envolvidas. Esse wayfind, essa necessidade vai resvalar na canela do judiciário uma hora, né? Então, que para a gente entregar esse wayfind com a celeridade e eficiência que precisa, a gente precisa adotar a linguagem simples. Então, é questão de tempo, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai lembrar de uma olha, naquela época, sei lá, 5, 6 anos atrás, ninguém gostava, ainda eram 77% dos magistrados que topavam usar com alguma moderação. A gente vai chegar em 100% com certeza, mas eu acho que leva tempo aí, vamos botar uns 5 anos aí na minha perspectiva futurística. Muito bem. Aqui, Sinara, aqui o pessoal pediu só para você repetir o nome Antônio. O autor que você quer que o pessoal siga. É Antônio? É Pedro Borges de Mourão. Não tem nada a ver com Antônio? Não, Pedro Borges de Mourão, Gabriela. Ele é do Ministério Público do Rio de Janeiro. Cara, é formidável, eu super recomendo que vocês sigam o professor Pedro, ele é a grande inspiração em Visual Law. Eu já estou atuando na área de Visual Law desde 2017, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, eu estou até um pouco cansada, sabe? Enquanto é uma novidade que está chegando super vanguardista para algumas pessoas que estão ouvindo pela primeira vez ainda esses termos, eu vejo no dia a dia, os clientes não fazem a menor ideia do que é. A gente tem que dar uma aula dessa a cada reunião de prospecção. A gente já está treinando comercial para apresentar case para o cliente
sabe? Os clientes não sabem realmente, isso é um movimento que está começando. Mas como eu tive o privilégio de participar da vanguarda desse movimento no Brasil, né, com o professor Alexandre Zavaglia, que é o amigo de Solano que nos apresentou, que ele comentou que é um grande mestre para mim, eu tive o privilégio de sentar no primeiro dia que esse homem falou de Visual Law no país. Né? Então, eu vejo assim como isso é um oceano azul profundo, azul escuro. A gente tem muito a navegar ainda nessa seara, já ganhar muito dinheiro usando essas coisas. E a gente vai trazer na ponta, que é o nosso propósito, enquanto pessoas, seres humanos e coletividade, a gente vai ampliar o acesso à justiça. Por isso aí. Olha só, e aí os nossos amigos, o Damião, o Daniel, que eu mando um abraço para ambos aqui, eles colocaram o perfil no LinkedIn do Pedro Borges Mourão. Está aqui no chat, para quem quiser seguir, está feito aqui a propaganda. Obrigado, Damião, obrigado, Daniel Estou à Carnaúba. disposição também de vocês no LinkedIn, quem precisar, tá, gente? Chama lá, no Instagram também, @Sinara_Batista, tudo junto, com CY. Muito bem. Aqui, acho que nós temos tempo para mais uma pergunta. Por favor. Sinara. Interessante a pergunta aqui do Rodrigo Arantes. Ele pergunta se há uma percepção quanto ao magistrado mais velho, mais jovem, com relação ao visual law, ao legal design nas decisões. E aqui eu aproveito só para fazer um comentário. Eu conversei bastante com o ministro Cuevas, numa oportunidade, sobre isso. Né? E o ministro Cuevas fez um comentário que é o seguinte: ele até gosta para ajuda nos memoriais, principalmente, né, ser feitos numa linguagem mais, mas o que irrita ele, pessoalmente? Ele falou que ele ficou muito irritado quando os advogados mandam, né, os protocolos em visual law, colocando uma série de links, porque ele acha que é muito perigoso, né, para o tribunal, para a segurança da informação, clicar no link que ele não sabe onde vai. Então, ele fala o seguinte: quando vem um parecer, quando vem um memorial, quando vem uma petição com links, ele não clica, ele não abre. Eu falei, mas a sua curiosidade não é maior do que o medo? Ele falou, não, minha curiosidade é zero, eu não abro. Olha, o público mais velho é mais reticente. Isso é verdade, mas varia. Porque a gente tem essa questão do etarismo na avaliação de o quão bem aproveitado é um visual law no dia a dia, é uma linha muito tênue para a gente cair num lugar errado de compreensão de que pessoas mais velhas são avessas à inovação. Porque eu conheço pessoas incríveis, muito mais velhas e que amam o visual law. O que eu acho, e com base na pesquisa do professor Bernardo de Azevedo, a pesquisa do grupo Visual Law, que entrevistou os magistrados estaduais e federais, o que eles dizem? Lá nessa pesquisa, isso também está aí no Google para todo lado. Grupo Visual Law, professor Bernardo de Azevedo, tem a pesquisa com desmembramento da pesquisa. Mas o que é que você não gosta? O magistrado não gosta de QR Code. Quanto mais ações ele precisa executar, de pegar o celular e tira o celular do bolso, destrava o celular, mira o celular na tela, identifica, clica de novo na tela. O número de ações que são necessárias para acessar um QR Code são muito grandes, elas são inviáveis no dia de um trabalho de uma pessoa como essa, um número de atividades que ela exerce. Clicar no link mexe com segurança da informação e também são outras etapas adicionais para além da leitura. Então, fortalece que esses recursos que 77% diz que funciona, que pode usar Visual Law com moderação, o com moderação é escreva muito bem, escreva pouco, entregue muita informação com pouco texto, e se for possível, se o assunto for muito técnico, for cabeludo de entender aqui essa parte técnica da tua tese, faz um fluxograma para mim, uma linha do tempo, coloca ali um passo a passo, uma tabela dividida em 2 colunas, fazendo um comparativo fácil de entender, um gatilho de memorização e engajamento para mim, né? Então, na pesquisa do professor Bernardo, vocês vão ver, tem lá o que o magistrado não gosta, o que ele topa, que tipo de quantidade de cor que ele aceitou, o que ele achou over demais. Então, essa pesquisa é um bom balizador também para o que a gente vai fazer. Porque quando a gente não tem muita experiência, a gente acaba querendo colocar tudo, vai deixar high-tech, aí põe ícone, ilustração, cabeçalho, rodapé colorido, coloca o logo do escritório, né? Aí, enfim, vai colocando um monte de coisa, põe link clicável, põe negrito, põe tudo, né? E aí e também é muito treino. Agora com esse mercado aceitando e cases como esse de hoje, né, esses players de mercado comprando esses serviços, vocês podendo ver isso publicamente, e lógico, consumindo cases em palestras, em coisas, eventos, congressos e tudo mais, vocês vão começar a treinar o olhar também para o que é estético e o que entrega de verdade. Eu trouxe aqui cases extraordinários de
empresas de consumo e tal, mas assim, é porque eu não posso compartilhar com vocês as peças que a gente trabalha aqui, porque as nossas peças não são essas coisas super coloridas, são narrativas muito bem escritas, embargos de declaração brilhante, em que a gente faz a peça inteira, toda bem escrita, sem nenhum enfeite, sem nenhum link, nenhuma cor, nada, peça padrão do escritório. E aí, quando a gente vai falar do fato obscuro, da omissão, do não sei o que, dos embargos, a gente faz um fluxograma, colocando lado a lado, ele foi omisso aqui, nisso aqui, ele foi omisso aqui, mas ele errou aqui, aqui está aqui minha tese que comprova que aqui foi obscuro, não sei o que, não sei o que lá. Anexo, um outro papel, separado da narrativa. Então, nem sempre a gente vai estar enfeitando tudo colorido, com esse monte de coisa, não. No dia a dia é muito mais documento sóbrio, com uma escrita brilhante, do que esse espetáculo de documentos visuais que a gente viu aqui. Mas é lógico que é gostoso ver os grandes cases, para a gente ver aonde a gente pode chegar, né? Mas não se preocupem com essa questão de aceitação. A diferença de um ano da pesquisa de um grupo para o outro se manteve estável, né? Então não está caindo. As pessoas continuam gostando, e eu acho que com o aperfeiçoamento dessas técnicas, a gente está só engatinhando, eles vão aceitar muito mais. É a tendência do futuro aí, eu garanto para vocês. Sensacional, doutora Sinara, mais uma aula, abrilhantando aqui nosso mês das mulheres, o mês que a gente comemora. Muita coisa ainda, né, Sinara, para superar, muitas dificuldades, mas enfim, eu acho que esse nosso grupo, essa nossa comissão, ela simboliza muito o poder da mulher advogada. Eu acho que essas discussões, vocês têm visto que é uma mais brilhante que a outra, a cada reunião a gente tem essa experiência maravilhosa, e vamos ter mais duas na sequência que eu recomendo fortemente, são muito boas, as nossas lideranças, o pessoal que trabalha aqui em prol da advocacia, em prol da privacidade e proteção de dados, inteligência artificial, e como vocês estão vendo, legal design. Então eu agradeço aí ao apoio do pessoal da OAB, sempre aí muito gentil, muito prestativo. Agradeço a Duda mais uma vez pelo apoio, pelo marketing, por ter reunido as pontas. A doutora Sinara, minha amiga maravilhosa, cada vez mais sofisticada, chique, empoderada, e por mais essa aula toda. E lembrando, gente, para mais uma vez, fiquem espertos aí para os nossos artigos. Vamos publicar, vamos bombar aí nesse livro da comissão, que vai ser um livro bem legal. E aí, Sinara, se quiser se despedir do nosso pessoal, vou devolver a palavra, porque essa reunião ordinária eu vou deixar que você encerre, até em homenagem ao Mês das Mulheres. Obrigado, boa noite. Gente, só gratidão e luz para vocês. Me coloco à disposição. Para quem quiser conversar mais sobre isso, me chama, que a gente troca essa ideia. Vamos espalhar essa notícia de boas novas, né? De muita coisa diferente, gostosa, que desafia a gente, que faz a gente não querer desistir para aqueles que já estão há muito tempo no direito, e que faz com que os que estão chegando agora saibam que eles não vão cair naquela mesmice que faz os antigos quererem desistir, que tem um universo de novas possibilidades e áreas de atuação. Hoje a gente só falou de design da informação, tem design de sistema que conversa muito com proteção de dados, design de serviço e tantos outros, eficiência jurídica, um novo tema, legal operation, outro tema, tudo isso conversa com proteção de dados, né? Então, que tem muito oceano azul para a gente nadar aí, e um beijo enorme, obrigada pelo tempo de vocês terem ficado até agora me escutando aqui, um beijo, gente, obrigada, até a próxima reunião.